Tem muita coisa para falar. Eu vou logo de início chamar a atenção que nós estamos vivendo hoje um momento importantíssimo, não só da igreja, mas também do próprio cristianismo. E se de um lado a gente vê muitas mudanças, muita insegurança, muita agitação, de outro lado nós estamos tendo a grande chance de presenciar por parte da igreja uma volta ao que há de mais autêntico no Evangelho. Isso aí é muito importante. Eu vou trazer para vocês um pouco a caminhada da igreja desde que começou. Vocês veem a situação que estava a igreja, que foi percebida por pessoas lúcidas. E essa renovação continua. Temos a sorte, de haver uma terceira pessoa na Trindade, que cuida da igreja e que fez eleger esse cardeal que veio vir no mundo, para Papa. Porque de fato está sendo uma pessoa providencial para esse momento que nós estamos vivendo, um momento histórico. Haverá mudanças muito grandes daqui para o futuro. E é importante que a gente aos poucos vai tomando consciência disso. Nós temos na igreja duas realidades que a gente chama a realidade humana e a realidade divina. A igreja exatamente tem essas duas dimensões. A dimensão divina da igreja eu poderia catalogar na palma de uma mão. O que constitui a igreja? Que tenha Jesus Cristo como centro, que tenha fé em Jesus Cristo, a fé fundamental, que seja uma fé que constitua uma comunidade, que aceite que esse Jesus Cristo nos revelou que Deus é Pai, que aceite que esse Jesus Cristo quis que a sua obra fosse continuada através de ministério ordenado e não ordenado, e que celebrássemos essa fé através do que nós chamamos de sacramento. Sobretudo, batismo incorpora a pessoa na comunidade e a Eucaristia, que é o sacramento central. Passei de uma palma e chegava a 6, 7 pontos. Tendo isso, eu tenho igreja. Isso é o lado da parte de Deus, que Deus quis, enviando-nos Jesus Cristo. A outra coisa é como, de fato, essa comunidade, que não é apenas uma comunidade de fé, vamos dizer a palavra, é uma comunidade humana, de homens e mulheres que constituem a igreja. E homens e mulheres, em geral, não existe. Temos homens e mulheres concretos, desse tempo, desse contexto, com esses problemas, com essa linguagem, que tem que se organizar e concretizar esses dados que eu chamo de teológicos. E a gente percebe que já no início da igreja havia configurações, essa palavra é muito importante, configurações diversas. A igreja da Palestina era de um jeito, a igreja de João era de outro jeito, as igrejas de Paulo já são constituídas diversamente. Por quê? Porque o contexto era diferente. Essa organização da comunidade não podia deixar de respeitar o contexto onde estava acontecendo a igreja. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo, os mesmos sacramentos, mas modalidades diversas de se viver como igreja. Paulo nunca vai admitir várias igrejas. A igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus na Galácia, a igreja de Deus em Roma, é a mesma igreja. Agora, tendo configurações diversas. E nós sabemos que os primeiros séculos não foram fáceis. Por quê? Porque os cristãos,
através de toda a mensagem que trouxe Jesus Cristo, diziam que nós todos somos irmãos. Somos irmãos. Somos iguais diante de Deus. Agora, isso, para o Império Romano, era um golpe violento. Porque o Império Romano estava sentado em cima da escravidão, tudo dos povos vencidos, que sustentava esse grande império. E no momento que os cristãos vêm dizendo que todos somos iguais, não pode haver escravidão. Então começa a ser uma perturbação forte para esse Império Romano. E tinha como Deus o próprio imperador. E admitia qualquer religião, contanto que não tocasse no imperador. E veio os cristãos e dizem: Deus só existe um. É o Pai de Jesus Cristo. De maneira que o imperador não era mais Deus. Isso fazia com que os romanos, que tinham suas religiões, que tinham seu culto, tinham seus templos, mas que tinham um imperador, a divindade suprema, começassem a perseguir os cristãos. E nós sabemos que não foi fácil entre os primeiros séculos do cristianismo. Ser cristão não trazia nenhuma vantagem, só desvantagem. E apesar disso, nós sabemos que o cristianismo foi crescendo cada vez mais. A mensagem cristã tocava as pessoas. Mas chegou um momento em que Roma decaiu. Roma começou a ser ameaçada pelos, eles chamavam de bárbaros. Os alemães não gostam de falar de bárbaros, né? Nós somos outros povos, né? Mas viviam nesses lugares todos. E teve um imperador romano que percebeu que eles iriam destruir Roma, a menos que essas pessoas encontrassem também entre os romanos pessoas da mesma religião deles. E o cristianismo já havia começado a se difundir em outras regiões da Europa, além de Roma. E ele vai dar uma jogada política importantíssima. Ele vai declarar que o cristianismo é a religião oficial do Império. Século IV. O que vai acontecer? Acabam as perseguições. A igreja agora pode ter, assim, liberdade de propagar a mensagem cristã, mas vai trazer também uma consequência negativa muito importante. Porque o imperador vai dizer: é a religião oficial, tem que ter todas as vantagens, todas as honras, todos os privilégios de uma religião oficial. Então aqueles que chefiavam as comunidades, que eram os episcopóicos, os presbíteros, os anciãos, os bispos, começam a ser equiparados aos senadores romanos. Tem que ter palácio, tem que ter uma mitra na cabeça, porque todos aqueles importantes tinham mitra. Tem que ter uma cruz peitoral, eles tinham um distintivo, tem que ter um anel no dedo para mostrar a dignidade deles. Tem que ter um cetro, não um cetro, um báculo, pelo menos, para dizer que são pastores. Tudo isso é símbolos de uma dignidade episcopal, que exatamente mostra como a igreja humana, do lado humano, foi buscar na sociedade elementos para se organizar. Outro exemplo, vocês veem, se o prefeito de Roma tinha uma série de auxiliares, nós teríamos hoje, seríamos vereadores, também o Papa vai ter a sua série de auxiliares, que seriam os cardeais. Podiam ser pagos, podiam ser leigos, mas que estavam ali ajudando o bispo de Roma. Olha como é que a igreja vai pegando as suas coisas da sociedade. Porque isso não cai do céu. Ela tem que se organizar humanamente a partir desse elemento. Isso continua. Nós sabemos que o Império Romano era dividido territorialmente. Essa parte pertence a Herodes, essa parte pertence a Pilatos, cada um tinha seu pedaço. A própria Palestina estava dividida. A igreja vai tomar um pouco isso.